sessão plenária virtual da Câmara dos Vereadores do Rio desta quinta-feira foi marcada por uma polêmica logo no início. Um projeto enviado pela Prefeitura que trata do plano de cargos e salários dos servidores administrativos do Executivo Municipal. Muitos vereadores alegaram que, neste momento, a Câmara só discute projetos relativos à pandemia do novo coronavírus, como, aliás, já tinha sido acordado entre todos. O prefeito que assume esse desgaste com a sociedade civil, com a sociedade pública, com o público, meu Deus, com o cidadão. Para nós, vereadores, nós vamos cumprir a missão, está na pauta, eu voto, vamos votar, enfim, não há por que nós querermos assumir, puxar para nós esse desgaste de tirar um projeto, que nem terá gasto agora. Agora, aos administrativos, se algum administrativo estiver acompanhando a sessão, estiver acompanhando, quero dizer o seguinte: se esse projeto for votado, vocês sabem que vocês não vão levar. Não tem como o prefeito Marcelo Crivella pagar essa conta. Ele não vai implementar esse projeto. É justo, é mais do que justo que eles tenham o seu plano de cargos e salários. Ninguém nunca disse ao contrário. Não há nenhum vereador, como disse muito bem o vereador Tiago Carribeiro, nenhum vereador é contra. Aliás, é difícil você encontrar uma categoria que tenha praticamente a unanimidade naquela casa, e essa categoria tem. E as pessoas precisam entender que aqui não está se discutindo se é justo ou não é justo a questão da categoria. Discutindo aqui é que o senhor prefeito, mesmo sabendo as condições que se encontram, as contas, as finanças da cidade do Rio de Janeiro, ele quer se promover fazendo um projeto dessa natureza, e mesmo com a questão da pandemia, não teve a coragem de tirar a urgência para não prejudicar o segmento. Que, na verdade, quando você bota esse projeto com urgência, na forma como nós estamos vivendo os últimos 30, 40 dias, ele pode ou perder a urgência, ser aprovado ou ser rejeitado. Então, ele corre o risco de ir para o arquivo. Então, por uma questão de responsabilidade, o presidente deveria ter interferido, porque, como o presidente foi chamado para participar desse processo, deveria ter interferido, o líder do governo deveria ter interferido, e quando a vereadora Tânia diz que o vereador Jairinho pode tirar a urgência, não cabe ao vereador Jairinho, cabe ao prefeito da cidade, que foi ele que o projeto. Ele é dois pesos e duas medidas, Rosa. São dois pesos e duas medidas. Acabamos de fazer isso agora. Ele deveria ter feito do outro também, Tânia. Sim, dois pesos e duas medidas. Não, ele deveria ter feito dos dois, que foi o nosso... Rosa. E aí, no colo do vereador Jairinho, que é o líder do governo, o desgaste de ter que tirar. O desgaste deveria ser de quem colocou. A questão da legalidade do projeto. Eu vou ler a resposta do procurador. O procurador da Câmara, presidente? Procurador-geral... Vai me perdoar, mas não interessa a posição do procurador. E sim o que vocês combinaram na reunião de líderes. Rosa, eu não combinei isso, não, viu? Eu me manifestei contra e falei que consultaria os demais vereadores. Os líderes sabem da minha posição. Inclusive, o vereador Fernando Willian sabe da minha posição, então, que eu não conversei houve particularmente eu e Fernando Willian. Então, não, houve posição das lideranças, que eu falei que submeteria aos demais vereadores, para que todos se manifestassem, porque isso não é uma questão restrita de liderança, mas do colegiado. Então, houve acordo. Voltando a falar agora sobre a questão do procurador, eu consultei sobre a legalidade, e a resposta que eu tive foi essa que está aqui. Estou lendo o zap que eu recebi. Falei com o chefe. Ele sugeriu efeitos financeiros a partir de 2021, quando não teremos mais a calamidade, projeto dos administrativos. Então, aqui está explícita a posição do prefeito. O vereador Tiago Carribeiro pediu adiamento do projeto por uma sessão.
eu gostaria de continuar fazendo um apelo ao prefeito Marcelo Crivella. Primeiro, porque eu sou favorável e votarei favorável a esse projeto se ele for votado num outro momento, mas não na data de hoje, não nesse período de crise que nós estamos vivendo. Então, eu gostaria de pedir muito aos meus demais colegas que pensassem na cidade como um todo. No momento onde o jornal O Dia de hoje já coloca diferente, mostra que a base do governo no Congresso Nacional já pensa na redução temporária do salário de servidores, seja por uma proposta da base do governo, seja por uma medida provisória em ação conjunta com o STF. Nós vamos votar um aumento de despesa que seja ele para o ano que vem, um ano que também estaremos em crise econômica, sem saber o tamanho do impacto desse problema todo que nós estamos vivendo, eu acho que é muito temerário, presidente. A proposta do vereador foi aceita e o projeto adiado. Na sequência, os parlamentares votaram outros projetos. O primeiro deles, de autoria do vereador Célio Luparelli, aplica sanções ao comércio por venda com preços abusivos de produtos essenciais durante a pandemia do novo coronavírus. O projeto foi aprovado com 41 votos a favor e elogiado pelos parlamentares. Presidente, encaminhamento favorável ao projeto do vereador Célio Luparelli, por compreender exatamente essas questões de abuso da atividade econômica. Nós precisamos, né, e o vereador Paulo Messina, quando fala de uma possibilidade de desabastecimento, de fato ela é real, né? Mas nós vivemos um momento que é um momento ímpar, né? Um momento que exige de nós alguma medida. Isso que o doutor Jairinho falou, do aumento sensível na conta do supermercado, todos nós que vamos ao supermercado, que na verdade é o único comércio que praticamente todo mundo não está deixando de fazer, nós haveremos de ver isso com muita clareza. Então, o projeto do vereador Célio Luparelli vem no momento certo, vem a contento e a gente saberá equacionar. A ideia que deve se entender aqui é, de forma alguma, qualquer tipo de tentativa de manipulação de mercado por parte das autoridades. Muito pelo contrário. É evitar a manipulação por parte de alguns fornecedores. Estamos vivendo momentos atípicos, infelizmente, de muita desinformação, onde muitas vezes o medo do consumidor faz com que haja uma corrida por determinados produtos, até de uma forma irracional, o que é um comportamento, obviamente, compreensível nesses momentos de exceções, mas não podemos permitir que determinados fornecedores possam, inclusive, vir a fazer algum tipo de controle de estoque para, propositadamente, elevar o preço do produto de forma muito expressiva, como a gente vem acontecendo com alguns itens, de forma que se caracterize essa manipulação de forma realmente muito além do aceitável em termos, né, até mesmo de defesa do consumidor. Eu mesmo já fui vítima de comprar o álcool em gel com preço abusivo. Fui obrigado a comprar. Os parlamentares aprovaram ainda, por 43 votos, a emenda ao projeto que suspende a cobrança da taxa de uso de área pública. O setor de serviços ficou isento do pagamento da taxa. Por iniciativa do próprio autor, o vereador Leonel Brizola, foi retirado da pauta o projeto que cria medidas econômicas e de proteção social com o objetivo de minimizar as consequências da pandemia do novo coronavírus. A sessão foi encerrada 1 hora depois do previsto e uma nova foi convocada para a próxima segunda-feira, às 4 horas da tarde. O presidente Jair Bolsonaro demitiu na tarde desta quinta-feira Luiz Henrique Mandetta do cargo de ministro da Saúde. A notícia foi divulgada pelo ministro na rede social dele. Mandetta foi chamado pelo presidente para uma reunião no Palácio do Planalto. Eles tiveram divergências públicas sobre o método para enfrentar o novo coronavírus. A demissão já era esperada depois de atritos por causa da estratégia de combate à pandemia. Mandetta defende o isolamento social e o presidente fala em isolamento somente para idosos. Outro ponto que não houve sintonia foi sobre o uso da cloroquina. O presidente divulga o uso do medicamento, apesar da falta de comprovação científica da eficácia. E Mandetta não recomenda o uso sem acompanhamento médico.
O novo ministro da Saúde é o oncologista Nelson Tais. Ele afirmou que não haverá uma definição brusca em relação às orientações sobre isolamento social. No pronunciamento, o novo ministro da Saúde disse que há um alinhamento completo entre ele e o presidente e os ministros. Ele falou ainda que discutir saúde e economia em um momento de pandemia não é bom porque as duas áreas não competem entre si. A Prefeitura começou a receber equipamentos para o Hospital de Campanha do Rio Centro, que já está quase pronto. Esse material será usado no combate do novo coronavírus. Chegaram um tomógrafo, estilizadores e máquinas de higienização e desinfecção dos equipamentos. O Hospital de Campanha do Rio Centro só vai entrar em funcionamento após o Hospital Ronaldo Gazola atingir 70% da ocupação. O prefeito Marcelo Crivella anunciou uma parceria com a Polícia Rodoviária Federal para combater o crime organizado. O projeto vai se chamar Alerta Brasil e prevê o uso de câmeras da Prefeitura para monitorar, por exemplo, roubos de carga. Nós vamos poder contar, a partir de agora, com a inteligência, sistema de inteligência da Polícia Rodoviária Federal, nas informações coletadas nas nossas câmeras. Lembrando também que a PPP da iluminação pública, que a Prefeitura assina agora essa semana, e nessa PPP nós acrescentamos mais 12 mil câmeras ao nosso sistema atual. Portanto, essa parceria vai ser muito importante para a nossa segurança na cidade do Rio de Janeiro. A Prefeitura fez um teste com um drone no terminal do BRT de Campo Grande. Essa é mais uma tecnologia para ajudar no combate da pandemia da Covid-19. O número de profissionais de saúde contaminados pelo novo coronavírus cresce a cada dia. Eles denunciam a falta do equipamento de proteção individual, como máscaras e aventais. Eu converso com o presidente do CREMERGE, Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Silvio Provenzano. Qual que é a taxa de contaminação dos profissionais de saúde nesse período de pandemia no Rio de Janeiro? Sérgio, essa é uma pergunta que é difícil para o presidente do CREMERGE responder. Recentemente entramos em contato com a Secretaria Estadual de Saúde exatamente para podermos atender essa questão e não tivemos como ter essa resposta adequada. Eu estimo que essa taxa não seja baixa. E a razão pela isso, certamente você iria me perguntar, mas eu vou me adiantar, é a falta de treinamento dos profissionais. Existe toda uma forma dos próprios equipamentos de proteção individual, as máscaras, as luvas, os óculos, os capotes impermeáveis, os gorros, eles têm que ser muito bem posicionados. E para isso é necessário que o profissional de saúde, seja ele médico, enfermeiro, fisioterapeuta, auxiliar de enfermagem, enfim, todos eles precisam passar por um treinamento até para saber usar adequadamente esses EPIs. E eu acredito que, na grande maioria das unidades, infelizmente, esse tratamento não é realizado. Um outro motivo, não menos importante para que a minha suspeição de que a taxa seja maior do que deveria ser, é que existem equipamentos de proteção individual num quantitativo que não atende à necessidade dos profissionais dessas unidades. E isso, inclusive, eu tive a oportunidade de, na semana passada, ter estado na segunda-feira em Brasília com o então ministro Luiz Henrique Mandetta, por uma série de razões, e perguntei-lhe sobre a possibilidade de envio para o Rio de Janeiro de um reforço na quantidade de EPIs e também nas vacinas contra a influenza. E o doutor Luiz Henrique Mandetta, com a sinceridade que o caracteriza nos seus pronunciamentos, deixou bem claro que havia sido feita uma compra vultosa na China e que já deveriam ter chegado esses equipamentos, porém isso não aconteceu. E a razão pela qual ele alegou que isso não aconteceu foi pelo fato de empresas estrangeiras terem simplesmente atravessado o negócio contratado pelo governo brasileiro. Ele disse: não havia como intervirmos, uma vez que foi paga a multa contratual e o preço pago por essas empresas estrangeiras foi maior do que aquele que havia sido acordado pelo governo brasileiro. Então, os EPIs que deveriam ter chegado não chegaram e não havia uma previsão da chegada de novos EPIs. Dr. Silvio Provenzano, presidente do CREMERGE, muito obrigado pela sua entrevista. Mais uma vez, eu agradeço à TV Câmara, a você, Sérgio, pela inteligência das suas perguntas
e a oportunidade de poder esclarecer a todos que nos viram. Obrigado. Lançado no último dia 7, o número de WhatsApp exclusivo para denúncias durante a pandemia de coronavírus do Procon RJ já recebeu mais de 800 reclamações. A maioria é referente à cobrança de preços abusivos em produtos como álcool em gel, máscaras e itens de cesta básica. O novo canal de defesa do consumidor é administrado pela ouvidoria do órgão e foi criado para agilizar o recebimento das denúncias e a aplicação de punições. É possível mandar fotos, vídeos, áudios e até a localização em tempo real dos flagrantes de desrespeito ao bolso do cidadão. Elisa Freitas, diretora de fiscalizações do Procon RJ, nos atende hoje para falar desse serviço exclusivo criado durante essa pandemia de coronavírus de WhatsApp para atender a população. Elisa, obrigada pela atenção. Imagina. E como é que surgiu a ideia de criar esse serviço tão direto? Foi a partir, creio eu, né, do aumento de 150% no número de denúncias que o Procon passou a receber? Pois é, desde o início da pandemia, o nosso número de denúncias começou a aumentar consideravelmente. Realmente é esse número que você falou. A gente teve um aumento de aproximadamente 150%. E observando isso e essa necessidade do consumidor, da gente dar uma atenção maior a esse tipo de denúncia, a gente criou um canal exclusivo justamente para esse consumidor fazer a denúncia somente a respeito de coronavírus. É o canal do WhatsApp. Maravilha. O número é o 9727-21337. Ele está disponível como um WhatsApp comum, 24 horas por dia. E quais as principais denúncias que vocês têm recebido? A gente está recebendo muita denúncia de aumento de preços, tanto em materiais de EPI, como luvas, máscaras, e em mercados, em alimentos da cesta básica, né? É o que a gente está recebendo mais de denúncia. E sobre qualidade também de álcool em gel, aumento do álcool em gel. E a gente está fazendo fiscalização periódica a respeito disso, estamos atacando essas denúncias e verificando realmente quando há esse aumento abusivo, se há, se não há. O que a gente está vendo muito é que a cadeia de produção sofreu um aumento. Então, a nossa autarquia, através do nosso presidente, através do gabinete, estão notificando, inclusive, essas empresas para verificar essa cadeia produtiva onde houve esse aumento, né? Para poder cessar ali, para poder dar um maior conforto e segurança também ao consumidor. Verificar aquilo que é compatível com uma escassez de insumos ou aquilo que é abusivo, né? Isso aí, isso aí. Aí a gente está fazendo essa investigação também até na cadeia produtiva. Perfeito. E o serviço foi lançado no dia 7 de abril. De lá para cá, quantas interações já aconteceram? Mais de 890 interações. É uma média de mais de 100 interações diárias. E é importante falar ao consumidor que a importância do WhatsApp é que ali você pode anexar fotos, anexar dados importantes à denúncia. A denúncia ela tem que vir munida de subsídios. Eu preciso, quando eu faço uma denúncia, colocar uma foto que prove, colocar os dados. Por exemplo, o preço do álcool em gel aumentou. Aonde? Qual o endereço do local denunciado? Qual é o produto que aumentou? Quanto ele está custando agora? Entendeu? Para a gente poder ver essa denúncia, poder verificar e essa denúncia ser válida. Qual o papel da fisioterapia respiratória em casos de coronavírus? E de que forma ela pode contribuir para a recuperação e prevenção da doença? Para esclarecer dúvidas sobre esse assunto, eu converso com Roberta Fernandes Correia, fisioterapeuta respiratória do Instituto Fernandes Figueira. Muito obrigada pela participação aqui com a gente. E eu gostaria de começar perguntando como o coronavírus atua no sistema respiratório de uma pessoa saudável e de uma pessoa que já tem algum tipo de problema respiratório ou alguma doença pulmonar. Ingrid, vamos lá. O coronavírus ele se transmite por meio do aerossol que a gente libera, das gotículas que a gente libera quando a gente fala, quando a gente espirra ou quando tosse. E ele penetrando no nosso sistema respiratório pelas fossas nasais ou pelo contato das nossas mãos no rosto, ele vai acometer esse sistema, principalmente as vias aéreas superiores e evoluindo com piora, também pode evoluir, além desses sintomas simples, os sintomas gripais de tosse, dor na garganta,
coriza, ele pode evoluir para sintomas mais graves e acabar desencadeando uma pneumonia nas vias aéreas mais inferiores. Ele atua da mesma forma, tanto nos indivíduos ígidos quanto nos adoecidos cronicamente respiratórios, de forma do sistema respiratório. A questão é que os cronicamente adoecidos, eles geralmente já têm um sistema imune mais deficiente, né? Eles estão mais propensos a desenvolver, a sofrerem os ataques de vírus e bactérias, e aí eles são uma população de risco, mas a entrada do vírus ela acontece da mesma forma. E tendo um sistema respiratório debilitado, provavelmente a população de risco, provavelmente não, a gente já vê nos dados, né, que quem tem comorbidades está sofrendo mais, adoecendo, evoluindo para os casos mais graves. E, Roberta, como é que você explica os casos de pessoas que não apresentam comorbidades nenhuma e acabam tendo a complicação da doença, na parte respiratória? Então, isso a vigilância epidemiológica local, a maioria dos países estão monitorando esse processo. Então, a gente sabe a história do coronavírus vindo da China, atacando mais a população mais velha, acima de 65 anos, e isso está um pouco diferente no Brasil. A gente ainda não tem dados para dizer por que a população até mais nova brasileira está sendo acometida, mas, de uma forma geral, ainda são os maiores de 65 anos com comorbidades. Hoje eu estava vendo até o último relatório que 75% das mortes são de indivíduos mais velhos, com mais de 65 anos, com comorbidades, confirmando a história da doença nos outros países, como na China e na Itália.